Olá a todos, no vídeo de hoje vou falar sobre algumas derivadas, nomeadamente estas 5 que aqui aparecem. No fundo vou fazer as demonstrações destas derivadas. Ok? Então no fundo vou provar que esta primeira derivada irá dar 0, que a derivada de x é 1, x ao quadrado é 2x, x elevado a n será nx n menos 1 e que a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. O cálculo destas derivadas, então vou fazê-lo através da definição. Então, definição de uma derivada diz-nos então que a derivada de uma função f no ponto A é igual ao limite quando o x tende para A de f de x menos o f de A, x menos A. Ou então pode ser ainda também calculado através do limite de h a tender para 0, f de A mais h menos f de A sobre h. Então, sempre que num exercício nos pede para calcular a derivada através da definição, nós devemos utilizar um destes limites para calcular essa derivada. Então, na primeira, a derivada de c, de uma constante, está bem? Estou-vos a dizer que este c representa uma constante. Então, vamos considerar que temos uma função que é c, que é uma constante. Então, eu vou querer calcular a derivada dessa função num ponto arbitrário a, não é? E então vou recorrer à definição. Então, vou dizer que o x vai tender para a de f de x menos o f de a, x menos a. Ora, se a função é constante, significa que o f de a será então c. Por outro lado, o f de x também é o próprio c. Então eu vou dizer que o limite de x a tender para a será c menos c e x menos a. Okay? Isto vai dar o limite x a tender para a 0 sobre x menos a. E 0 a dividir por x menos a é 0. Ou seja, agora o limite de 0 irá ser o próprio 0. Ou seja, concluímos que a derivada de uma constante terá de ser 0. Neste segundo exemplo, então vou demonstrar que a derivada de x é 1. Então consideremos então uma função que é x e vamos calcular a derivada num ponto arbitrário dessa função, ou seja, recorrendo ao limite de x a tender para a de f de x menos o f de a, x menos a. Ora, o limite x a tender para a, o f de x é o x, como vimos, e o f de a será substituir o x por a, irá dar a. X menos a. Ora, x menos a dividir por x menos a irá dar 1. E o limite de 1 é 1. Ou seja, a derivada de x é 1. Está bem? Então, acabei de fazer essa demonstração. Neste terceiro exemplo, queremos então mostrar que a derivada de x ao quadrado irá dar 2x. Vamos começar por considerar então uma função, a função f de x, em que digo que é x ao quadrado. Então o que nós vamos fazer é o cálculo da derivada da função f num ponto arbitrário que nós vamos designar como sendo a. Ora, recorrendo à definição de derivada, ou seja, através do limite, vamos escrever o limite de x a tender para a, f de x menos o f de a, x menos a. Temos então de determinar qual é o f de a. Então vamos à função f e vamos substituir o x pelo a, o que irá dar a ao quadrado. Fazendo então a substituição no limite, vamos obter x ao quadrado, porque a função f de x é x ao quadrado, e o f de a acabamos de determinar que é o a ao quadrado. E no denominador x menos a. No numerador, olhando com alguma atenção,
verificamos que se trata de um caso notável. A mais B, do tipo A mais B, A menos B, A ao quadrado menos B ao quadrado. Okay? É a diferença de quadrados. Então, vou escrever x tendido para A e no numerador vai ficar. Então, o caso notável que eu tenho está neste momento neste A ao quadrado menos B ao quadrado e iremos passar para este produto. Irá ficar então x mais A, x menos A. Denominador x menos A, e agora, como no numerador já temos um produto, já podemos simplificar a fração. Né? No fundo, o x menos A sobre x menos A irá dar 1, ou seja, ficará apenas o limite x a tender para A de x mais A. E agora já não temos qualquer tipo de determinação, já não há problema, podemos substituir o x pelo A, ou seja, A mais A igual a 2A. Então, já sabemos que a derivada da função f num ponto arbitrário A irá dar 2A, ou seja, isto é equivalente a dizer que a derivada de f de x é 2x. Basta substituir em vez de pôr aqui um A, colocarmos um x. Nesta quarta situação, iremos demonstrar que a derivada de x elevado a n, sendo n um número, uma constante, então iremos obter nxn menos 1. Então vamos fazer exatamente o procedimento da situação anterior, em que tínhamos x ao quadrado, e então vamos definir como sendo a nossa função o x elevado a n, e vamos recorrer ao cálculo da derivada da função num ponto arbitrário como sendo o limite. X a tender para A, f de x menos o f de A sobre o x menos A. Fazendo então a substituição, falta só dizer que a derivada não, f de A é substituir o x por A e vamos obter A elevado a n. Então, fazendo a substituição no limite, iremos obter x elevado a n menos A elevado a n sobre o x menos A. Ora, temos então aqui este quociente em que, se nós fizermos a substituição do x pelo A, vamos obter também uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, que deverá ser levantada. Então, para isso, vamos fazer aqui um cálculo auxiliar e vamos fazer aqui esta divisão. Ou seja, vamos aplicar a regra de Ruffini. X elevado a n menos A elevado a n. Então, eu posso dizer que isto é x elevado a n mais 0x n menos 1 mais 0x n menos 2 mais 0x n menos 3, por aí em diante, não sei o valor do n, até chegar a 0x e depois menos A elevado a n. Então, no fundo, o meu polinómio é isto que aqui está. Então, utilizando a regra de Ruffini, vamos colocar o maior grau, que é o x elevado a n, nós colocamos o número 1. Depois, todos os outros terão coeficiente 0. Vou colocar então os 3 que coloquei aqui. Depois, iremos o x, coeficiente x também é 0, e teremos no final o a elevado a n. Então, vamos fazer a divisão por x menos a, ou seja, colocar aqui um a. Ora, até aqui tudo bem. Então, regra de Ruffini, baixamos o número 1, multiplicamos o a pelo 1, que vai dar a, somamos a, multiplicamos, teremos a quadrado, somamos, voltamos a multiplicar, ao cubo, e por aí em diante.
até chegar aqui a este zero. Ou seja, agora aqui temos que pensar em quantas vezes é que nós fizemos esta multiplicação. Então, nós aqui no nosso polinómio, nós temos quantos elementos? Ora, se isto começou no n e aqui foi começou de grau n até aqui ao x, temos aqui n elementos. N mais o a elevado a n, então teremos n mais 1 elementos. Tá bem? Então, este bocadinho aqui, vamos assinalar aqui com uma cor diferente para se perceba um pouco melhor. Então, aqui nós temos n elementos. Claro que considerando o a elevado a n, teremos n mais 1. Então, se temos n elementos, quer dizer que este aqui na direção do zero, agora quando fizermos todos os produtos, nós vamos obter a n menos 1. Ok? A n menos 1. Então, isto tudo começou, temos aqui 1, 2, 3, então até n menos 1. Aqui será n menos 1. E agora quando vamos multiplicar, vamos obter a elevado a n. Não é? Penso que é fácil de entender isso, uma vez que a elevado a n menos 1 vezes a dá-se a mesma. Vamos atribuir a mesma base e somamos os expoentes, então n menos 1 mais 1, vamos obter a elevado a n. Fazendo então agora a soma, isto vai dar resto 0. Ok. Então, vamos voltar aqui ao nosso limite e vamos escrever aquilo que nós vamos obter. Ou seja, limite x a tender para a e vou escrever x menos a, ok? A divisão do numerador por x menos a deu x menos a e agora temos aqui o polinómio resultante, ou seja, este polinómio aqui era um polinómio de grau n, quer dizer que o polinómio que eu fui obter é um polinómio de grau n menos 1, não é? Porque diminuiu um grau. Então, será x elevado a n menos 1 mais ax elevado a n menos 2 mais ax elevado ao quadrado, peço desculpa, n menos 3, por aí em diante, certo? Ainda podemos escrever aqui mais um a ao cubo x n menos 4. Então, isto tudo até chegar ao último termo. Então, aqui mais e iremos escrever então a n menos 1, que já não terá o x. E no denominador o x menos a. Ora, tal como no exemplo anterior, o 3, temos agora o x menos a, quer dizer que podemos simplificar. Então vamos obter o limite x a tender para a de x n menos 1 mais a x n menos 2 mais a quadrado x n menos 3 mais a ao cubo x n menos 4 até chegar a vou escrever aqui mais um elemento antes de chegar a este a elevado a n menos 1, que é o elemento que tem apenas um x, né? O grau do x vai diminuindo, então temos aqui x mais a n menos 1. Isto tudo seria sobre 1, uma vez que cortamos o x menos a.
Então agora, fazendo a substituição, o que é que nós vamos obter? Vamos ter a n menos 1, a vezes a n menos 2, mais a ao quadrado a n menos 3, mais a ao cubo a n menos 4, por aí em diante, até chegar a n menos 2 vezes a mais a n menos 1. Ora, se nós formos fazer estes produtos todos que aqui estão, nós iremos obter o quê? A n menos 1 mais a n menos 1, que aqui vamos dar a mesma base e somar os expoentes, fica 1 mais n menos 2 dará n menos 1. E nos termos seguintes também vamos obter exatamente a mesma coisa. Vai ficar sempre a elevado a n menos 1. Okay? Até chegar a n menos 1. Ora, quantos termos é que nós vamos ter nestas condições? Nós iremos ter, se o polinómio inicial tinha n mais 1 elementos, então quer dizer que este polinómio resultante irá ter n elementos. Então, isto será equivalente a dizer que é n a n menos 1. Então já temos aqui a nossa derivada num ponto arbitrário. Então posso dizer que a derivada em x, e agora substituir apenas o a pelo x, então vamos obter n x n menos 1. Então esta é a derivada da função x elevado a n. Claro, dá aqui um pouco de trabalho verificar todas estas situações e na prática é muito mais fácil fazê-lo através desta regra de derivação. Nesta quinta situação, queremos demonstrar que a derivada de x irá dar 1 sobre 2 raiz de x. Ora, naturalmente nós podemos chegar rapidamente a este resultado, uma vez que já demonstramos algumas situações que estão para trás. Não é? Aí recorríamos às regras de derivação, não é? Àquilo que já foi demonstrado, e chegaríamos facilmente a este resultado. No entanto, o objetivo deste vídeo é utilizar sempre a definição para chegar ao resultado da derivada. Então, vamos fazer de forma semelhante. Vamos dizer que a função f de x, então a raiz de x, e o cálculo da derivada num ponto arbitrário desta função será dado pelo limite de x a tender para a, f de x menos o f de a, sobre o x menos a. Claro que eu posso também utilizar o outro limite da definição. Também aqui optei por fazer sempre com este, mas não será tão diferente assim utilizando o outro limite. Então, tem a função f de x, significa que o f de a será a raiz de a. Ora, fazendo a substituição, iremos obter o limite de x a tender para a, raiz de x menos a raiz de a. O f de x menos o f de a e x sobre a. Ora, também vai dar aqui um 0 sobre 0, é uma indeterminação, em que teremos que fazer aqui algumas operações para fazer o levantamento dessa indeterminação. Então o que nós vamos fazer será multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador, ou seja, iremos multiplicar por x mais raiz de a no numerador e raiz mais raiz de a no denominador. Então, vamos obter o seguinte: limite x a tender para a, raiz de x menos raiz de a, raiz de x mais a raiz de a. No numerador, x menos a, multiplicar pela soma das raízes. Ok.
Então, no numerador, voltamos a ter o mesmo caso notável de há pouco, a diferença de quadrados, em que era o a mais b, a menos b ao quadrado menos b quadrado, que é exatamente o que temos aqui, não é? Este a mais b, a menos b, é precisamente o que está aqui, mas com as raízes. Então, iremos obter o limite x a tender para a, raiz de x ao quadrado, menos a raiz também do a ao quadrado, sobre x menos a, raiz de x mais a raiz de a. Ora, nesta fase, podemos anular a raiz quadrada com o quadrado, como, porque nós temos a função raiz de x, então o domínio desta função são sempre valores positivos, então nós podemos eliminar a raiz quadrada, anular com o quadrado e deixar apenas o x. Tá bem? Se o domínio não fosse os números, o R+, incluindo o zero, bom, aí teria que sair em módulo, mas aqui não há qualquer problema porque eu já sei que o x tem que ser um número positivo. Tá bem? Então posso só escrever x menos a. No numerador, x menos a, raiz de x mais a raiz de a. Tá bem? Só frisar então quando nós temos, uma expressão, não é? Se eu tiver a raiz de a e tiver a colocar ao quadrado, isto será sempre igual ao módulo do a. No entanto, como o domínio da função são os números reais positivos, incluindo o zero, como são sempre positivos, então eu posso esquecer o módulo do a nestas situações. Então, agora tenho x menos a no numerador, no denominador, podemos então simplificar e iremos obter o limite x a tender para a de 1 sobre raiz de x mais a raiz de a. Fazendo a substituição do x pelo a, iremos obter raiz de a mais raiz de a, ou seja, 1 sobre 2 raiz de a. E desta forma vamos concluir que a derivada da função raiz quadrada de x será então 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Não é? Penso que não foi assim muito complicado de o fazer. É importante ter noção destas definições. Está bem? Então, neste vídeo foram apresentadas aqui 5 situações, mas acompanhem os vídeos que há um outro que tem também mais derivadas, em que demonstro mais algumas situações. Tá bem? Acompanhem os vídeos.